Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós teremos a nossa primeira aula de Química. Eu sou suspeito para falar sobre Química porque é minha matéria favorita. Então eu preparei essa aula com muito carinho e apesar de ser um assunto bem simples de ser entendido, com conceitos bem fáceis, espero que vocês aproveitem e espero que vocês gostem. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então pessoal, na nossa primeira aula eu anotei algumas curiosidades e alguns conceitos sobre a água. Primeiro de tudo, a água no planeta Terra. Uma curiosidade, pessoal, é que a água corresponde a 71% da superfície do nosso planeta. O que isso significa? Isso significa que de 100% da extensão do nosso planeta, 71% dele é composto por água. E outra curiosidade em cima dessa que eu acabei de apresentar é que de 100% da água presente no nosso planeta, 97% dela é água salgada e apenas 3% é água doce, que é água própria para o nosso consumo. E uma curiosidade da água é que no nosso planeta não existe sequer um ser vivo capaz de sobreviver sem ela. Portanto, a água é essencial para todos os seres vivos do nosso planeta Terra. Agora, um conceito importante sobre a água é quais são os componentes dela, do que ela é feita e quais são os elementos químicos que fazem parte dessa composição. Bom, a água é composta por 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E essa daqui é a representação química, é a fórmula da água. Então você pode se perguntar, tá, mas como representar essas 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio? Muito simples. Vamos imaginar que você tem uma molécula de oxigênio, bem aqui, e nessa molécula de oxigênio vão se juntar 2 novas moléculas, que são as 2 de hidrogênio, aqui e aqui. H de hidrogênio e O de oxigênio. Bem simples, né? Então, quando essas 3 substâncias se juntam, 2 de hidrogênio com uma de oxigênio, nós temos a nossa querida e maravilhosa água. Já foram a água no planeta Terra, os componentes da água, e agora os estados físicos da água. Pessoal, no nosso planeta, a água pode ser encontrada em 3 formas. Ela pode ser encontrada no seu estado sólido, líquido e gasoso. Exemplos: água no estado sólido, as calotas polares, quando você coloca uma água no congelador e ela vira um cubo, isso também é um exemplo da água no seu estado sólido, ela virou gelo. Água no seu estado líquido, isso é bem simples, a água que a gente bebe, a água que a gente usa para limpar o pátio, lavar a louça, até mesmo para o lazer. E água no seu estado gasoso. Basta você, durante a manhã, olhar para cima e você vai ver nuvens. As nuvens nada mais são do que um exemplo da água no estado gasoso. Também quando você coloca uma panela de água com água no fogo e depois de um tempo você começa a observar que está saindo um vapor daquela água, daquela panela. Esse vapor nada mais é do que a água no seu estado gasoso. Agora que nós sabemos quais são os 3 estados físicos da água, é importante dizer que a água pode sofrer alterações. Ela pode passar tanto do estado sólido para o líquido e depois do líquido para o gasoso, como pode ser ao contrário, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Então, esses processos eles têm nomes específicos, eles têm nomes próprios, e são esses nomes que eu vou apresentar para vocês agora. Quando a água passa do seu estado sólido para o seu estado líquido, por exemplo, um cubo de gelo que derreteu, nós temos uma fusão.
E quando esse cubo de gelo que derreteu e agora virou líquido, passa do líquido para o gasoso, ocorre uma ebulição ou uma evaporação. Nesse caso, vai acontecer a ebulição. Por quê? Qual é a diferença da ebulição para a evaporação? Bom, a ebulição é uma definição usada para quando a água passa do seu estado líquido para o gasoso abruptamente, com formação de fervuras. Por exemplo, quando você coloca uma panela no fogo e você começa a observar que ela começa a ferver e começa a liberar o vapor, isso é uma ebulição, porque ela está passando do seu estado líquido para o gasoso de forma abrupta, de uma forma violenta. Se fosse para ocorrer a evaporação, imagine que você tem uma roupa, você lavou roupa e você colocou ela para secar no varal. Com o decorrer do dia, essa roupa vai estar seca. E esse processo é chamado de evaporação, porque como a roupa estava úmida e a água presente nela estava no estado líquido, ela passou do líquido para o gasoso quando ela ficou seca. Só que esse processo se deu de forma lenta, de forma gradativa. Então, é chamado de evaporação. E como seria, e como seria fazendo o inverso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido? Ficaria da seguinte forma. Do gasoso para o líquido pode ocorrer de duas formas, assim como do líquido para o gasoso pode acontecer a ebulição e a evaporação. Do gasoso para o líquido pode ocorrer a condensação e a liquefação. A condensação ocorre quando a água passa do seu estado gasoso para o líquido, baseado na diminuição de temperatura. E a liquefação é baseada na pressão atmosférica. Um exemplo de condensação é quando você está fervendo água numa panela e coloca uma tampa, você observa que aquele vapor de água, quando bate na tampa da panela, se condensa e forma gotículas de água. Aquilo é condensação. A água passou do seu estado gasoso para o estado líquido. E um exemplo muito legal de dar da liquefação é o botijão de gás que tem na sua casa. Por quê? Porque o gás presente no botijão está pressurizado. Ele, na verdade, no seu estado original, ele é gasoso, porque é um gás, obviamente. Porém, como ele foi pressurizado, foi comprimido no botijão, ele acabou se liquefazendo. E é por isso que há duas formas de passar do gasoso para o líquido. Uma é naturalmente diminuindo a temperatura e a outra é liquefação, o que é muito raro no nosso mundo natural. E como seria do estado líquido para o sólido? Essa é bem sugestiva, pessoal. Quando a gente vai passar do líquido para o sólido, o nome que se dá é solidificação. E há também uma passagem muito mais rara do que a liquefação, que é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, chamada de sublimação. Um exemplo que eu posso dar de sublimação é da naftalina. Quando você coloca uma naftalina numa gaveta e com o passar do tempo ela vai se deteriorando e vai sumindo, ela está passando do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então, toda vez que o material passar do sólido para o gasoso, sem se liquefazer no meio do caminho, ele passou por uma sublimação. São pouquíssimos os exemplos no mundo real e esse é um dos poucos que eu posso dar. Há também uma experiência com iodo. Eu vou colocar o card dessa experiência aqui no YouTube para você poder dar uma olhada e ficar ciente do que eu estou falando. E para fecharmos o vídeo, pessoal, nós temos uma coisa muito interessante, que é o ciclo da água. Bom, eu não sou o melhor desenhista do mundo, mas eu vou tentar explicar da forma mais entendível possível para que vocês possam compreender como se dá o ciclo da água. Antes de tudo, o que a gente precisa saber sobre o ciclo da água é que ele é infinito. Nunca vai faltar água no planeta justamente por causa desse ciclo. Nós temos o Sol,
e nós temos os oceanos, rios, lagos, lagoas, mares, etc. O Sol faz o processo de evaporação dos rios, lagos, lagoas, etc. E desse processo de evaporação, nós temos as nuvens. Quando as nuvens ficam carregadas, elas fazem um processo de precipitação, que nada mais é do que a chuva. E quando chove, essa água que cai da chuva, ela vem para as florestas e no solo. Quando essa água atinge o solo, ela vai alimentar as plantas e ela vai se infiltrar no solo. Quando ela se infiltra no solo, nós temos os lençóis freáticos que ficam por baixo da terra e que são justamente eles que servem de combustível, servem de alimento para as plantas. E quando isso ocorre, é aí que começa o ciclo. Por quê? Porque as plantas, elas absorvem essa água do lençol freático e elas liberam essa água de volta por meio das suas folhas no seu processo de respiração, que é a fotossíntese. E é um ciclo infinito, porque vai chover, o solo vai absorver essa chuva que cai, as plantas vão absorver também e vão liberar essa umidade novamente para a atmosfera. E ao mesmo tempo em que elas liberam de volta para a atmosfera, o Sol continua o processo de evaporação, caindo assim num ciclo infinito de evaporação, precipitação e infiltração. Bom, então foi isso, pessoal. Espero que tenha ficado o mais entendível possível. Eu sei que eu ainda tenho muito a melhorar, mas se você gostou, se isso foi útil a você, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.